Olá, queridos alunos de publicidade, tudo bem com vocês? Estou aqui passando para fazer a correção do exercício sobre crase que nós vimos em sala. Aliás, nós vimos um conteúdo em sala e eu depois postei para vocês no grupo uma folha de exercícios para que vocês pudessem exercitar mesmo e tirar as dúvidas. Então, eu vou fazer a correção aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, me mande mensagem no privado ou no grupo. Eu respondo lá tranquilamente. Então, olha só, o nosso enunciado diz assim: reescreva as frases, substituindo a palavra masculina destacada pela palavra feminina dos parênteses. Vamos nos lembrar o seguinte: o que é a crase? A crase, na verdade, é um sinal, né, que indica a fusão de dois sons iguais. Então, olha só, quem se refere a, pede a preposição a. Aluno é uma palavra masculina, aceita o artigo o. Então, nós temos aqui, refiro-me ao aluno, porque juntou a preposição com o artigo o. Só que, se eu mudo para aluna, vai ficar como aqui no caso? Deixa eu tentar construir junto com vocês aqui. Refiro-me à aluna. A aluna. Só que quem se refere a, e aluna, uma palavra feminina, aceita o artigo a. Juntou a preposição com o artigo, vai dar o a com crase. Ok? É fácil se você entender que fica ao, se você colocar no masculino, porque aí se for para o feminino, vai ser o a com crase. Quem assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, pede a preposição a. Por isso que ficou aqui, ao espetáculo. Agora, se eu mudo de espetáculo para cena, vai ficar como? Assistir a... Desculpem, a com crase, cena, ok? A cena, só que o A minúsculo, né? Oh, Jesus. A cena, beleza? Porque quem assiste, assiste a, e cena é um substantivo feminino, aceita o artigo a. Juntou a preposição a, que assistir, pede, com o o artigo a, que cena aceita, a com a, igual a com crase. Nós associamos as cenas do filme ao momento. Quem associa alguma coisa a outra coisa, ok? Se mudarmos momento, que é uma palavra masculina, por realidade, ó, há um momento, há mais artigo que acompanha a realidade, vai ficar a com crase, ok? Vamos lá. Estou tentando fazer junto com vocês aqui, beleza? A realidade. Gente, vai aparecer sempre maiúsculo, eu vou deixar aqui, senão levo mais tempo ainda. Obedecia. Quem obedece, obedece a alguém. Ok? Comandos é um substantivo masculino, aceitou o artigo os. Se eu substituo comandos por ordens, vai ficar obedecia às, preposição mais artigo, às ordens. Ok? Desculpem, ordens. Beleza? Aos empregados ofereciam quase nada. Para hoje, não seria essa a ideia? Então, aqui vai ficar as empregadas, para as empregadas, mudando para o feminino, ofereciam quase nada, certo? Aquele investimento proporcionou a quem? Para o pesquisador, não seria? Então, para a pesquisadora vai ficar preposição também, mas artigo a, então vai funcionar como a pesquisadora com crase. Ok? A pesquisadora. Proporcionou a quem? Preposição a, mais o artigo a, que pesquisadora aceita, a com a igual a com crase. Dirigimos-nos, quem se dirige a algum lugar, olha a preposição a aqui. Campo é um substantivo masculino, aceitou o artigo o, só que se eu substituo o campo por floresta, vai aceitar o artigo a. Então, dirigimos-nos à floresta com crase. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá agora. Complete as frases com a sem crase, a com, as sem crase, o a com crase ou as com crase.
Ok? Todas as formas aqui estão corretas, sendo que em alguns momentos a gente não usa a crase, né? A crase é sempre a fusão de dois sons iguais. Então vamos lá. Dirigiu-se ao Nordeste. A locução "à procura de" é sempre com crase, tá, gente? Então vou ter que tirar o espaço. A procura de, essa expressão aqui, ó, marca para vocês, é sempre com crase, tá bom? A procura de é uma locução prepositiva, vem sempre precedida aqui pelo A com crase. A vergonha e a vergonhosa e miserável, desculpem, condição. A vergonhosa é um artigo, tá acompanhando aqui características da condição do povo, então é um artigo puramente, tá? A vergonhosa e miserável condição do povo levava o escritor, levava quem? O escritor. Levava o escritor a quê? A denúncias. A denúncias. Veja, levava a quê? Pediu a preposição a. Mas denúncias aceita o artigo as e não somente o a sem nada. Ele está aqui dizendo no sentido geral, e esse a que cabe aqui é o a sozinho, sem o s. Então é porque só entrou a preposição que levava pede, tá? Então, porque denúncia está no plural, teria que colocar as, mas aqui não cabe, é porque ele está no sentido generalizado, então só fica a preposição a aqui, ok? No singular. E aí o a no singular, seguido de palavra no plural, nunca é craseado, tá bom? As inundações do Rio, aqui tem sentido de artigo, é um as, acompanhando inundações, tá? É um substantivo, inundações, ele só está como artigo aqui. As inundações do Rio provocaram o quê? A mudança, ok? A mudança não pede preposição, verbo provocar, então só entrou o artigo que acompanha a mudança, ok? Doamos o quê, Flores? Quem doa, doa alguma coisa e doa a alguém. Doamos a quem? As conferencistas, para as conferencistas. Então, esse as aí, conferencistas, precedido de as com crase, ok? Os ecologistas temem danos. Danos a quê? O que faz danos a alguma coisa, né? Danos vai pedir a preposição a. E reservas aceita o artigo as. Então, juntou a preposição a com o artigo as, deu as com crase. Os ecologistas temem mais danos a quê? As reservas florestais. Ok? Na número 3, justifique a ausência do sinal indicativo de crase. Por que não tem crase aqui? Andar a pé. Não se usa crase, vou colocar aqui a minha resposta, tá? Não se usa crase antes de palavra masculina. E pé é uma palavra masculina, então antes de pé eu não posso colocar crase, tá? Indica um modo, mas pé é uma palavra masculina, eu não posso colocar. E para a saúde, por que não entrou também? Porque para, está aqui a preposição e o artigo separados, ok? Se tivesse tirado para a, ficaria assim, andar a pé é bom à saúde. Fica estranho, né? Não dá para ser. Então, para, está a preposição e o a separadinho aqui. Não houve fusão de preposição com artigo, então não tem crase, está tudo certo. Esse a aqui não vai ser craseado também. Quem se dirige a alguém. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. Não se usa crase. Não se usa crase antes de pronome de tratamento, com exceção de para senhora e senhorita, vírgula, que será opcional. Você escolhe se você quer colocar crase antes de senhora ou senhorita, mas antes dos pronomes de tratamento, você, Vossa Excelência, Vossa Meritíssima, Sua Majestade, Vossa Majestade, antes de qualquer pronome de tratamento eu não coloco crase.
exceção, somente antes de senhora e senhorita, que vai ser opcional. Eu escolho também se eu quero colocar. Se eu não quiser colocar, eu também não preciso. Entreguei a ela. Ela não aceita artigo. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entreguei os folhetos. Entreguei a quem? Para ela. Eu não tenho como falar para a ela. Ela não aceita artigo. Então, outro pronome que não usa, não aceita artigo, é o pronome pessoal do caso reto. Então, por que eu não vou usar aqui? Então, não se usa crase antes de pronomes pessoais. Ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, elas, nunca se coloca crase antes desses pronomes, tá? Aqui, olha, lembra que eu acabei de explicar antes? Aqui, ó, não assiste quem assiste a, ok? Preposição, mas cenas está no plural. Antes de palavras no plural, quando o a está no singular, eu não uso crase, porque só entrou a preposição, porque cenas aceitaria o artigo as, e aqui o artigo as não apareceu, só apareceu o a preposição, senão ia estar as aqui escrito, né? Aí ia fundir o a da preposição com o a do artigo, mas o szinho do artigo ia continuar lá. Então, se apareceu só o a, é porque só entrou a preposição que assistir e pede, tá? Então, vamos lá. Não se usa crase quando vou colocar assim, ó, a está no singular seguido de palavra no plural. Ok? Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Classifique o a ou as destacados como artigo definido, aquele que acompanha o substantivo, como pronome oblíquo, se tem função de ela ou elas. Pronome demonstrativo, se vai ter função de aquele, ou de aquela ou aquelas. Se tem função de preposição ou de contração, que aí contração seria o a mais a, tá? Ana sentia-se desanimada, com vontade de viver. Sabia que, por pior que fossem as coisas, o as acompanhando coisas, esse as aqui, esse primeiro a é artigo, ok? Eu vou apagar essa linha aqui, artigo. E o outro é as coisas que estavam por vir não podiam ser tão horríveis como aquelas que já tinha sofrido. Esse as aqui indica aquelas. Aquelas está aqui dentro do pronome demonstrativo. Então, esse segundo as aqui, que pode ser substituído por aquelas, tem valor de pronome demonstrativo. Ok? Aqui, enquanto caminhava, puxando os meninos pelas mãos, ia dando nome para as coisas. Para as, houve uma contração da preposição a, que o para equivale ali a preposição a, tá? Então, quando a gente fala de para e a, eles são bem equivalentes. Então, fundiu a preposição a com a. Então, ia dando nome a que. E aí, mais coisas que aceitam o artigo as, então houve aqui, esse as aqui é uma contração. Tá? Preposição a mais o artigo as. Sempre que você tiver o as craseado, é uma contração de preposição mais artigo. Ninguém a julgava, ninguém julgava ela. A gente não costuma falar ninguém julgava ela, fica feio, né? Mas esse a tem sentido de ela, então ele tem valor de pronome oblíquo. Espera aí, só um instantinho que eu errei aqui. Vou tentar me organizar aqui. Pronome oblíquo, pois estava sempre a brincar. Sempre que estiver precedido de um verbo, geralmente, na verdade, essa preposição tem valor de, esse a tem valor de preposição. Antes de um verbo, preposição.
brincar com os netos, e a tranquilidade, aqui, ó, acompanhando o substantivo tranquilidade. Então, esse A aqui, com sentido de que acompanha o substantivo, vai ter valor de artigo feminino, artigo definido que está, né? Os indefinidos são uma, lembram disso? E os definidos, o A. Aí o A aqui está com sentido de artigo definido. Vamos lá aqui. Explique a diferença de sentido entre as frases de cada par. Ela, à noite, chegou. Na primeira, na número 1, quem chegou, vírgula, foi à noite. À noite é o sujeito que chegou. Na primeira, ela, à noite, esse à noite aqui vai dar a ideia de que essa pessoa aqui chegou durante a noite. Esse à noite aqui vai ter a ideia do seguinte: alguém, oh Jesus, alguém do gênero feminino, por isso que fala ela, né? Chegou durante a noite. Indica tempo. A noite indica tempo. Tá? Aqui, a próxima, letra B aqui. Os trabalhadores correm à cidade em busca de emprego. Na número 1, o sentido que vai ter é o seguinte: por toda a cidade. Correm a cidade inteira. Ok? Na número 2, vão até a cidade. Ok? Os trabalhadores correm à cidade, para a cidade. Tá? A número 2 aqui. Considere estes versos do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Que mudança de sentido ocorreria nesse trecho se no AS, que está aqui, ó, que está bem aqui, fosse introduzido o acento indicador de crase? Sem crase, indica que quem ouviu foram as margens plácidas. Ok? Ok? E aí as margens plácidas seria o sujeito da frase. Com crase, alguém indicaria, desculpa minha gagueira, com crase indicaria lugar, estaria nas margens, mudando o sentido aí entre um e outro, ok? A primeira, só você colocar em ordem, ficaria assim, aqui, as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Essa era a ideia, por isso que ele não colocou crase no original. Mas se tivesse com crase, ia indicar que alguém ouviu, né, do Ipiranga, ouviu o quê? As margens plácidas, como se estivesse as margens plácidas de algum lugar, ok? Então, muda o sentido, se coloca ou se tira a crase, tá? Número 3. Reescreva as frases substituindo o destaque pela indicação entre parênteses e observando as necessidades de se empregar ou não o sinal de crase. Então, vamos lá.
Vou corrigir somente até o terceiro exercício, tá, gente? Depois eu mando outro formato para vocês para corrigir os outros exercícios. Então, quando a gente tem lá, número 3, reescreva as frases substituindo os destaques pela indicação entre parênteses. Então, vai ficar assim. Muitos jornalistas publicaram o quê? O assunto. O assunto, veja, só entrou o artigo O, então vai ficar só a matéria, entrando só o artigo A, ok? Substituindo por matéria a palavra assunto. A corrida de Fórmula 1 começará ao meio-dia. Antes de hora, a gente coloca sempre com crase, às 11 horas. E não tem ponto, e não tem S depois de H não, tá? Amanhã iremos a um baile no clube, há uma comemoração. Se vai entrar uma separado, é porque o artigo separou da preposição. Então, vai ficar a uma comemoração. Não houve fusão, não há crase. O prédio ficava ao lado da avenida. Ao lado. Aí, substituindo ao lado por direita, vai ficar a com crase direita. Locuções adverbiais de tempo, de lugar, de modo, todas femininas, vão ser sempre com crase, tá? A direita indica lugar, então, com crase. Ele não aceita o quê? A orientação do chefe. Mudando aceita por obedece, ele não obedece. Quem obedece, obedece a alguma coisa, ele não obedece a orientação do chefe, tá? Quem obedece, obedece a, e orientação, aceita o artigo A, juntou preposição com artigo, deu A com crase. A maioria das pessoas prefere o quê? O futebol, prefere a quê? Ao tênis. Se ao tênis entra com preposição, mudando artigo com preposição com artigo, mudando por natação, vai ficar preposição a mais artigo a. Então, vai dar a natação com crase. Eu vou parando por aqui a correção e as outras eu vou pensar em outra estratégia para mandar para vocês. Aliás, não, tem só mais uma aqui. Eu vou fazer essa aqui última com vocês também, gente, desculpem. Então, vamos lá. Complete as frases com as. As manifestações, artigo, somente. As manifestações foram... A manifestação foi cancelada às pressas. Às pressas com crase, porque às pressas indica a locução adverbial de modo às pressas. Porque à tarde, durante a tarde, ok? À tarde começou a chover. Antes, à tarde é uma locução adverbial de tempo, feminina também recebe crase. Chover é verbo, antes de verbo a gente não coloca crase nunca, então vai ficar chover. Ele sempre ia, quem vai a algum lugar, fazendo um substantivo feminino, aceita o artigo a, vai ficar assim, a pé. Pé é uma palavra masculina, então não entra crase antes de palavra pé, masculina, então antes de pé e nem antes de cavalo. À noite indica um tempo, então à noite com crase, à noite, só que tinha que ser maiúscula, né? À noite, todos estavam à espera de. A espera de é uma locução prepositiva, tem sempre que ser com crase, à espera do jogo, em que estariam frente a frente entre palavras repetidas, não se usa crase, o Brasil e a Argentina. O Brasil precedido de artigo somente, e a Argentina também vai estar precedida de artigo. Comunique a quem? Comunique para as pessoas com crase. Interessadas que a reunião, só o artigo, nada pediu preposição, começará, olha, antes de hora, sempre com crase, né? Às 8 horas. Peça-lhes que cheguem a tempo. Tempo, palavra masculina, não uso crase antes de palavra masculina. Gente, um abraço, um beijo, espero que tenham entendido.